Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, e no vídeo de hoje nós damos continuidade à websérie sobre os hábitos que atrapalham a escola. Estamos aqui no episódio 2, e esses hábitos são importantíssimos para que tanto o profissional da educação quanto as instituições de ensino tenham em mente o que atrapalha o sistema educacional. Porque se nós não sabemos o que atrapalha, nós não temos também como dar conta desses problemas que vão surgindo na escola, especialmente nesse período em que as crianças estão com mais defasagem. No episódio anterior, gente, eu falei um pouquinho sobre o planejar para o livro, que é uma coisa que atrapalha, porque o correto é você planejar para o aluno. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a aprendizagem instantânea. E todos esses vídeos, eles são permeados muito pelo viés da comunicação, porque nós vivemos um período chamado pedagogia da comunicação, que é o pós-construtivismo aí, né? Ele traz toda a questão ali que resgata o que tem de melhor em cada tipo de pedagogia e vai por um viés mais da comunicação, que é o que as crianças precisam atualmente. Vou mostrar para vocês os slides, pode preparar aí o seu caderno de anotações, que vai ser bem robusto esse vídeo. E nós vamos falar aí dessa questão do buscar pronto. Como é uma websérie muito sobre comunicação, nós estamos em parceria nessa websérie com a Smart School. A Smart School, eu falei dela no vídeo anterior, mas vale relembrar que é um aplicativo de comunicação escolar e de gerenciamento pedagógico. Então, ela traz aí mais de uma função, esse aplicativo traz mais de uma função. E, no final, a intenção maior é dar essa robustez ao trabalho, que nem sempre a gente consegue dar sem a ajuda do recurso tecnológico. Muitas pessoas são até um pouco contra, né, a tecnologia, gente, mas a tecnologia, ela é um recurso que serve para otimizar, ou seja, para facilitar a nossa vida. Portanto, é um recurso que vale a pena implementar na escola, desde que você tenha a mentalidade voltada para otimizar os processos do professor e a comunicação com os pais, de modo que você dê espaço para o professor dar o enfoque que o aluno precisa. Então, essa é a intenção maior aí do aplicativo e também da Spolidoro Neuroeducação e do Janaína Spolidoro, aí, que são empresas do Grupo Spolidoro, mas separadas. Se você ficou interessado no aplicativo da Smart School, para saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link embaixo aqui do vídeo da websérie no canal do YouTube. É só clicar que você vai ser redirecionado ali para o site deles. Daí vocês podem ver as funcionalidades, as soluções, etc. e tal. Vou falar um pouquinho mais deles em um dos exemplos, mas vamos começar, né, com o tema aqui de hoje. Falando sobre o processo do instantâneo, embora a pedagogia deixe claro que aprender é um processo, muitas pessoas ainda buscam o pronto. Então, é aquele tipo de coisa que, eu estou com um problema, meu aluno não faz a coisa X. Então, eu vou procurar uma solução rápida para a coisa X. Daí me dá até calafrio quando eu ouço a palavra rápido, mágico, truque, dica, porque às vezes a dica se torna um trambolho na vida da criança, né? Muitas vezes você dá aquela dica para ir mais rápido, mas você atropela o processo. E isso faz com que aconteçam ranhuras na aprendizagem. Porque a aprendizagem é um processo. Até eu tenho feito uma campanha no Instagram da diferença de informação e de formação. São coisas diferentes. Uma coisa é quando a gente informa. A informação, ela é estática, então ela não causa transformação na vida, ela só dá um acréscimo a um complemento ao que você sabe, ou o que você precisa saber. A formação é o que vai causar a sua transformação. Então, só informar que as pessoas usam a educação pronta, que busca soluções rápidas, não tem efeito. Por isso que a intenção desse vídeo do YouTube é formar.
Como que eu faço essa formação, gente? Com uma websérie, porque são capítulos que falam de assuntos diferentes, mas estão dentro de um tema em comum, que são os hábitos que atrapalham a escola, né? Então, aqui a gente vai falar dessa educação instantânea, aprendizagem instantânea, que muitas vezes ela é buscada, mas não traz o efeito desejado na aprendizagem da criança. E para você entender um pouquinho mais, eu vou falar aqui o que é um processo, né? Que isso é importantíssimo. Dentro da pedagogia, o processo é o conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que sabe números até 20, eu vou traçar metas para ela saber até 100. Então, em um mês ela tem que saber até 30, em 2 meses ela tem que saber até 50, em 3 meses eu quero chegar no 100. Então, eu estabeleço submetas para uma meta para chegar no objetivo final. Então, esse movimento dessa estratégia faz parte desse processo de aprendizagem, que eu dei exemplo aqui na matemática, mas pode ser aplicado em qualquer conteúdo, em qualquer disciplina, né? Quando isso é atropelado, então, quando eu quero passar do 20 para o 100 e dou tudo ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A carga cognitiva vai ser muito alta, a criança vai entender que ela não sabe fazer aquilo, e inconscientemente ela não vai conseguir formar a estrutura necessária. Isso vai fazer com que ela saiba repetir igual papagaio algumas coisas, que são aqueles exercícios que o professor tem o costume de dar igual sempre, que isso acontece, comigo já aconteceu também, e daí vai dar a impressão que ela sabe. Só que, na verdade, ela sabe fazer o exercício, ela não sabe os números até 100. Porque quando você muda o exercício, talvez ela não saiba. Então, essa flexibilidade de mudança na engenharia pedagógica, ela é extremamente necessária para que você identifique se a aprendizagem foi funcional. Funcionalidade é a palavra aí do novo século, né? Na vida das pessoas e na escola. Voltando aqui para os slides, falando de processo, gente, o processo leva um tempo, né, para acontecer. Só que a gente tem 3 fatores principais que atrapalham esse processo. Eu vou trazer eles nesse slide e depois eu vou voltar em um por um para a gente esmiuçar melhor, para ser melhor aproveitada a sua formação no assunto, ok? Nós temos aí a questão da ansiedade, que vai envolver todas as pessoas que estão na questão da instituição e na questão da família. Então, aqui a gente tem os atores principais, são os pais, a criança, a escola e o professor. A escola como um todo, porque a gente tem outros funcionários que fazem parte do quadro da escola, né? Então, essa ansiedade pode interferir no processo, depois eu vou explicar melhor, mas já anota lá o tópico. Nós temos a formação, que vai dar uma diferença aí também em relação à profundidade do quanto você sabe e à propriedade do que você sabe. Porque não adianta você fazer várias formações, mas elas não serem específicas para você. Isso aqui eu vou dar uma pausinha para a gente conversar um pouquinho. Muitas vezes a escola contrata formações, mas é aquela formação que a escola acha que, como um todo, como uma instituição, ela precisa. Nem sempre é o que você, profissional, precisa. Então, veja que a gente tem 2 elementos aqui, né? Nós temos a instituição escola e o profissional professor. São necessidades diferentes. Então, nem sempre dá para esperar que a escola capacite em tudo o que você precisa. Naturalmente, super 10 quando a escola percebe que o corpo docente precisa de capacitações. E é muito legal quando a escola percebe isso e fornece essa capacitação, porque ela está investindo no profissional dela. Por outro lado, esse profissional tem uma contrapartida também, que ele deve perceber quais são os pontos falhos dele para poder ter a propriedade da formação. Então, é o admitir, eu não sei tal coisa, eu não sei hipóteses de leitura, vou atrás de um curso de hipóteses de leitura. Não sei muito bem hipóteses de escrita, vou atrás de curso de hipóteses de escrita. Não sou bom em produção de texto,
Gente, não importa qual seja, por mais que pareça assim trivial, se você acha que sente falta profissionalmente, vá atrás, né? Prova disso é o grande sucesso que a gente está tendo aí com o Pedagogia de A a Z, que é uma temporada de lives com coisas triviais que acontecem assim no cotidiano da escola. Então, a gente já falou do início do ano letivo, como que planeja, do uso do caderno, e o próximo tema é o uso da lousa. Porque a lousa, gente, é a tela do professor. A criança não tem a tela do celular? A sua tela de sala de aula é a lousa. E daí eu vou ensinar no Pedagogia de A a Z de abril de 2022 como que você faz aquele uso da lousa que vai deixar encantado o seu aluno. Então, como que você usa a seu favor a tela que você tem na sua sala de aula. Então, vai ser super funcional, né? E vai ser, assim, direcionado para a prática. Você vai, assim, é papum. É isso e pronto, né? Daí vai ter as variantes ali, os complementos, mas, enfim, é uma coisa trivial que faz falta para quem não teve isso na faculdade de pedagogia, que é uma coisa até que se constrói com a prática, porém, quanto mais dicas, melhor, certo? Vou voltar lá na questão da formação, né? E, por último, a gente tem a estrela da vez, que é a comunicação. Como nós passamos aí por um período de pedagogia de comunicação em construção ainda, nada melhor do que uma comunicação assertiva que não cause transtornos aí entre a família e a escola, porque vai evitar a questão da ansiedade e vai colaborar para que o processo transcorra bem. E essa comunicação deve transmitir também a segurança. Então, nós temos aí os 3 itens que podem interferir, e daí eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada um deles depois que eu mostrar o próximo slide, ok? Então, reserva um espacinho do seu caderno para as anotações desses 3, a gente vai dar uma breve pausa no slide e eu retorno para o assunto. Pausa necessária, vocês vão ver por quê. Tá vendo essa casa aí, que tá com uma arquitetura bem exótica? Então, quando o processo de aprendizagem não é respeitado, vai acontecer exatamente como essa casa. É evidente que essa rede não deveria estar aí, que tem perigo de desabar esse puxadinho que está junto com a rede. Então, falta aí tanto arquitetura quanto engenharia. E quando a gente tem essa questão do buscar o pronto, porque aí é tipo assim, eu queria tanto ter uma rede na minha casa, vou lá e penduro em qualquer lugar, sem me importar se a parede aguenta, se tem estrutura, se a distância está ok, se a rede aguenta meu peso. Então, tem uma série de fatores que a gente coloca na balança. Com o processo de aprendizagem também, porque se eu não colocar esse processo de uma forma que forme um muro sólido, uma estrutura sólida, eu vou fazer vários tijolinhos amontoados, sem argamassa, sem nada, é um montinho. E esse montinho vai fazer com que o aluno não faça conexões. Sem essas conexões, gente, o processo não acontece. Não acontece. Repito. Vai acontecer dele ter a informação, mas a formação não ter sido concluída. São coisas diferentes, percebe? Vou dar um exemplo prático. Quando você assiste uma live ou quando você vê uma postagem, você está tendo uma informação. Essa informação é um gatilho para que você se mantenha informada sobre novidades, dicas, algum tipo de prática, uma teoria nova. Para que você compreenda, interprete e aplique, você precisa de uma formação, que é diferente. Daí você faz um curso, uma palestra, um workshop. São coisas diferentes. Informação, live post. Formação, curso, palestra, workshop. Entende que é diferente? Você precisa entender, porque você é um profissional da educação. Gente, se o profissional da educação não sabe a diferença, como que o resto da população vai saber? Não faz sentido, certo?
Continuando aqui, quando o processo não é respeitado, olha o que vai acontecer. Não há estrutura. Então, aquela estrutura que a criança precisa para aprender não vai acontecer. Vou dar um exemplo claro para vocês, que pode ser que já tenha até acontecido com um de vocês. Uma das pessoas que eu tenho contato comentou sobre um caso de uma criança de 4 anos que a mãe questionou, 4 anos de idade. A mãe questionou por que a escola não estava ensinando sobre os dias da semana, o nome dos dias da semana, que a criança não dominava. O que acontece aí? Uma ansiedade da mãe que a criança aprenda. Depois eu vou contextualizar para vocês entenderem melhor por que surgiu essa situação. O que acontece? Essa ansiedade faz com que o pai vá até a escola e fale, olha, você está ensinando, mas nem os dias da semana ele sabe ainda, ok? Só que do ponto de vista do processo da criança, que é o neurobiológico, a partir dos 5 anos de idade, ela começa, não é que ela já saiba, ela começa a ter condições mentais, neurais aí, de compreender o espaço-tempo. Então, ela começa a ter condições de entender um pouquinho melhor o tempo com 5 anos de idade. A criança tinha 4. O domínio dos dias da semana é por volta dos 7 anos de idade. Então, a mãe está adiantada há 3 anos. Então, devido a essa ansiedade, olha o que vai acontecer. Ela vai falar para a criança, nossa, mas você ainda não sabe os dias da semana. Vai falar para o professor, olha, você não está ensinando os dias da semana. Então, perceba que uma ponta que fica ansiosa com o processo, que está demorando pelo quesito dela, que não tem a profissionalização para isso, porque o profissional da educação é quem está na instituição, devido a essa ansiedade, ela provoca ansiedade no professor, ansiedade na instituição e ansiedade no próprio filho. Isso faz com que o processo não seja respeitado se a instituição não souber intervir e explicar para essa mãe que tem faixa etária ideal para esse tipo de aprendizagem. Então, você percebe aí, eu já estou dando um exemplo de ansiedade, né? Você percebe aí o quanto é importante ter essa estrutura, né? Se eu não tenho a estrutura do profissional, da escola, a gente acaba trazendo essa questão da ansiedade. Depois eu vou dar um outro exemplo bem mais prático ainda, que é da minha vivência para vocês. Não há encaixe. Então, se eu não respeito o processo, eu não consigo encaixar as peças na cabeça da criança. Porque o processo de aprendizagem da criança, ela requer novos neurônios. Conforme ela vai aprendendo, acontece um processo chamado neurogênese. A neurogênese é quando o novo neurônio nasce, né, cresce, se desenvolve, tipo uma fase da vida. Se eu não consigo fazer ele ter ligações diretas, vai ficar aquele montinho, aquela pilha, sem conexão. Tem criança que consegue, sim, fazer as conexões sozinhas, mas tem aquela criança que não vai conseguir. E isso vai ser um problema na vida da criança durante muito tempo. Então, se eu não forneço essa estrutura, sabendo do processo, qual é a faixa etária ideal, o que a criança tem que aprender naquele momento, que não é o livro que me fala, é a minha capacitação, eu crio um problema para o resto da vida da criança. E para o próximo professor, então vira ali uma avalanche, né, a coisa. E se não há estrutura, não há encaixe, não há funcionalidade. A criança não consegue aplicar. Isso vai virar um problemão, né, gente? Então, você vê aí que tudo isso devido a não saber o processo. Quando eu busco pronto, eu busco uma coisa sem estrutura, sem encaixe e sem funcionalidade. Faz com que as rachaduras comecem a aparecer com o tempo. Então, no infantil, por exemplo, essas rachaduras começam a aparecer no primeiro ano do fundamental.
No primeiro ano do fundamental, o que não foi dado começa a aparecer no terceiro, o que não foi dado no segundo começa a aparecer no quarto, e assim por diante, quando o professor usa soluções prontas. Então, aquela mania de buscar o mais rápido nem sempre é o mais estruturado, e daí vai causar um problemão. Acho que deu para pegar, né, a coisa aí. E vamos para os 3 itens lá que eu falei que interferem no processo. A ansiedade, gente. A ansiedade pode nos fazer duvidar de nós mesmos e buscar atalhos. Primeira coisa, você tem que deixar o pai tranquilo. Então, esse vai ser o meu segundo exemplo. Ele vai encaixar tanto nesta parte, nas 3, na verdade. Vai encaixar na ansiedade, na formação e na comunicação. Quando eu estava em sala de aula, eu pegava muitos primeiros anos. Então, o que eu fazia? Eu guardava o caderno de classe, porque eu tinha um caderno, tipo um modelo de lições, que era assim, eu ia escrever na lousa, eu fazia no meu caderno também. Né? Se um aluno tivesse atrasado, se precisasse levar para casa, tinha o meu caderno para resolver. Então, eu trazia esse caderno para a sala de aula, junto com o caderno de lição de casa, porque eu tinha também um caderno de lição de casa, adoro o caderno. E na reunião de pais, eu colocava na lousa todo o meu esquema de aula. Então, olha, eles vão chegar, não tem problema se não conhece letra, não tem problema se já conhece todas. Nós vamos trabalhar aqui com as crianças de uma forma que todas vão aprender, sem ficar entediada e sem achar muito difícil. É a segurança para o pai, porque se ele estiver inseguro no momento da reunião, é a minha oportunidade de usar a comunicação para ajudar no processo de alfabetização do meu aluno. Né? Porque se eu tiro a ansiedade do pai, ele se sente tranquilo com o meu trabalho, eu já resolvo metade dos problemas que eu vou ter. Então, eu passava esse caderno enquanto estava tendo a reunião, e daí eles conseguiam ver a estrutura da minha aula. Eles não me conhecem, não sabem do meu trabalho, mas o meu caderno deixa transparecer o que eu faço durante o ano. Isso vai dar a segurança necessária para esse pai ver que minha aula tem estrutura e que eu sei o que eu estou fazendo. Então, ele começa lá com o alfabeto e termina com produção de texto. Daí tem aquele pai, mas minha criança não sabe nem as vogais. Ele vai chegar nisso? Pai, é um trabalho estruturado, você vai reparar que ele vai ser feito assim, conforme você passa as páginas, você vai ver que tem uma evolução de conteúdos. Então, mesmo com essa evolução de conteúdos, a gente tem um apoio extra do caderno, que vai ser feito com um livro didático, com atividades extra, que vão dar todo o apoio para o seu filho. Então, todo esse aparato aí é necessário para que eu retire essa ansiedade do pai. Sem essa ansiedade, eu consigo trabalhar com mais calma na minha sala de aula, porque eu não vou estar sendo cobrada, pelo menos no começo. E daí eu dou um prazo. Gente, nos dois ou 3 primeiros meses, pode ser que vocês não notem totalmente o avanço, mas é o prazo que eu peço para vocês, para que o trabalho comece a aparecer mais no filho de vocês. Então, tudo isso faz parte ali, o prazo, é aquele negócio que eu falei do processo. São metas para atingir um objetivo. Então, eu traço metas para mim e traço metas para os pais. Então, o pai tem na cabeça dele que daqui 2 ou 3 meses, sim, se a criança não estiver avançando, ele vai falar comigo. É um prazo de validade aí, né? Para ansiedade. Mas até lá eu já dei um jeito. Se não está avançando, eu já falei com o pai antes. Que daí é caso, né, de procurar um especialista. Quando eu busco um atalho, em lugar dessa prevenção, né, da ansiedade, eu acabo criando um alívio. Então, de repente, o pai vem, eu resolvo o problema com um tapa-buraco, só que esse problema vai voltar a longo prazo e vai voltar pior. É a mesma coisa quando você tem, eu gosto desse exemplo da parede, né? Você tem uma parede com umidade. Se você não quebrar a parede e ver de onde vem a umidade, se você só rebocar e pintar, aquela umidade vai voltar em pouco tempo e pior, porque vai ter aquele acúmulo atrás da parede.
Então, eu preciso descobrir a origem do problema para que a ruína não seja maior depois. Então, esse atalho, essa busca pronta, se eu só rebocar a parede, eu não consigo tratar do problema. E daí isso faz com que, a longo prazo, isso se torne um problema muito maior. Talvez até volte para mim, porque eu não sei se eu vou dar aula de novo para essa criança. Né? Até uma questão social aí, de consciência. Sobre a capacitação, gente, eu vou dar 3 exemplos de mensagens que são muito frequentes no site da loja, que mostram falta de capacitação do professor no Brasil, tá? Em geral. Dúvida 1. Como faço para o meu aluno de 4º ano ser alfabetizado? Só essa frase do como faço para ser alfabetizado, você já vê que é uma solução pronta. É como se eu batesse uma varinha de condão e em 2 meses a criança ficasse alfabetizada. Não vai acontecer, tá? Primeira coisa, precisa saber qual que é a hipótese de escrita dessa criança, porque eu preciso de um ponto de partida da alfabetização. A alfabetização é um processo que leva em torno de 5 anos da vida da pessoa, independentemente da faixa etária. Quando esse processo é encurtado, com certeza essa pessoa vai ter ruínas depois. Então, a pergunta seria: eu tenho alunos silábico-alfabéticos numa sala de 4º ano. Quais atividades são mais adequadas para que eles avancem com mais estrutura? Então, a importância aqui está na estrutura, para que não volte a ocorrer o problema, para que ele não perdure. Né? Segunda dúvida, que busca o pronto. Quais atividades eu dou para o meu aluno autista? Essa aqui é super frequente. Autista é só um exemplo. Vai acontecer quais atividades dou para o meu DI, quais atividades dou para o meu síndrome de Down. Gente, não é uma etiqueta, né? Esse tipo de coisa não é uma etiqueta que você põe no aluno e fala: eu sou autista, então eu vou pegar uma poção mágica e dar para o autista, vai resolver. Não vai rolar. Todo autista, todo Down, todo DI vão ter necessidades próprias de aprendizagem. Como que eu vou falar o que você dá para o autista sem saber a série em que ele está, se ele é um autista que tem comunicação ou se ele é um autista que não tem? O que esse autista já sabe e o que ele precisa saber? Não tem como rotular é um autista e o que eu vou dar, né? Não tem nem sentido a pergunta. É como se buscasse realmente o potinho pronto de o que eu dou para o autista, o que eu dou para o Down. Não existe. Simplesmente não existe. O que existe é a capacitação do professor para ensinar, independentemente da condição da criança, né? Lógico que com autistas, rotinas dão mais certo. Com Down, você saber a idade cognitiva dá mais certo. Com DI, você entender que ele precisa ser funcional e não aprender o conteúdo, quer dizer, ele aprende o conteúdo, mas dentro de uma funcionalidade com um tempo mais elevado aí, para poder ter aprendizagem. Você saber as características dá mais certo do que você ficar ansioso, olha a ansiedade voltando, para que o seu trabalho dê certo com o autista, com Down, com DI. Então, essa rotulação de buscar o pronto não tem sentido, atrapalha a escola. Outra coisa que é buscar o pronto, ó. Tem plano para o ano inteiro? Essa, para mim, é a pergunta pior de todas. Gente, qual é o plano nacional para o ano inteiro? Que já está pronto e não precisa pedir para mim e nem para nenhuma outra pessoa. A BNCC, certo? Nós já temos um plano pronto que é a BNCC. Não entra na minha cabeça porque a pessoa tem que buscar um plano do ano inteiro, porque que a escola tem que pedir isso para um professor, se já está pronto. É o retrabalho, né? Para que eu vou trabalhar de novo numa coisa que já está pronta para facilitar o meu trabalho? É colocar um empecilho na vida do professor. Ah, mas tem que dividir em bimestre, trimestre, que eu também vou falar disso na websérie, mas em outro capítulo. Ok. Só que você pode muito bem, enquanto instituição escolar, fazer um levantamento do que aquela classe já sabe
para trabalhar nos pontos de alerta que ela não sabe. Então, não tem como planejar para o ano inteiro igual todo mundo no Brasil inteiro. A BNCC está pronta igual o ano inteiro para o Brasil inteiro. Mas a sua sala de aula, ela tem as particularidades, a sua escola também. Então, você trabalha no que faltou naquele ano, né? Tem um segundo ano, vou dar uma avaliação diagnóstica para ver o que eles têm de defasagem de primeiro ano. Vou ver na BNCC o que faltou, vou trabalhar no primeiro bimestre e retomo no segundo bimestre a partir do segundo ano. É assim que funciona, né? Mesmo porque o primeiro e o segundo ano, muitas habilidades andam juntos, ok? Então, isso tem para o ano inteiro, mostra o Buscar Pronto como ele é forte na instituição brasileira, né? Nem com o negócio pronto a pessoa para com esse discurso de fazer planejamento para o ano todo. E a parte da informação e comunicação andam juntas. Eu trouxe aqui uma imagem, gente, da Smart School, que é aquele aplicativo de comunicação e gerenciamento pedagógico que eu falei para vocês. E vocês vão notar aqui que tem entrada, alimentação, soninho. Esse aqui é a parte da educação infantil. Eles têm de fundamental também, tá? Esse aqui é só um exemplo. Troca de fralda, mamada, banho, sintomas quando é questão de a criança não está se sentindo bem, né? Tem medicação. O que vai acontecer? Por que eu trouxe a Smart School aqui? Quanto mais informação objetiva o pai tiver, menor será a ansiedade dele. Então, se a sua escola usa um aplicativo, tipo da escola do meu filho, que só manda PDF, tipo comunicado que ia na agenda antes, com certeza a escola não dá conta de todas as informações. E daí, no grupo de mães da escola, o que vai acontecer? Ah, recebi isso, não está claro. E daí começa aquele debate, tentando entender o que a escola quis dizer. Sabe, isso não é legal. Na Smart School, isso não acontece. Por que eu estou falando deles? E por que ele está aqui no meu canal? Se fosse coisa ruim, não estaria, né, gente? Porque eu sou bem crítica e a Jana sincera o tempo todo. Se fosse o aplicativo da escola do meu filho, eu não iria fazer. Porque ele tem um monte de fase. Para começar, que ele não tem essa comunicação. É basicamente como eu falei para vocês. O PDF, a folha que ia na agenda está indo no aplicativo, só. Não tem canal de comunicação. É uma via só. E daí dá essa questão para dúvida. A informação e a comunicação caminham juntas para que o processo ocorra calmamente. Então, se esse processo não é alavancado dessa forma, a engrenagem para. Vou dar exemplos para vocês entenderem, tá? Mais informação é igual a menos preocupação. Vamos supor que a gente tem aí uma criança com pais separados. Sendo os pais separados, nem sempre é o mesmo familiar que vai levar na escola. Então, quando a criança chega na escola, ela vai ter ali uma questão que o professor alimenta com cliques rápidos, não é nada que você tem que ficar alimentando, que tenha que dar muito trabalho para o professor, então com cliques vai acontecer lá. A entrada foi como? Clique. A alimentação foi como? Clique, entendeu? E daí vai essa informação para o pai e para a mãe, e daí eles ficam tranquilos quanto à informação do que está acontecendo com a criança na escola. Vocês veem que ele gera ali comunicação com os pais. Então, numa tela tem esses ícones de conforto e bem-estar, e na outra tela tem os ícones aí do que aconteceu durante o dia, os ícones, as mensagens, né? É como se fosse uma timeline, que é uma linha do tempo ali da vida da criança na escola. Então, dá a certeza, a segurança para o pai, a informação que vai causar menor preocupação e vai ajudar no processo de aprendizagem dentro da escola. Quando você tem mais capacitação, vai ser mais confiabilidade da família. E isso vai ajudar no processo de aprendizagem. Então, quando eu tenho um aplicativo ou um recurso pedagógico que dê essa segurança, então, porque a criança já atingiu tal objetivo.
eu vou conseguir com que esse pai fique mais tranquilo, porque ele percebe que a escola está fazendo o papel dela e que o professor está cumprindo com a parte pedagógica dele, profissional. Então, mais informação gera menos preocupação, mais capacitação, mais preparo, mais informações vão gerar maior confiabilidade. E a gente tem aqui o terceiro item, que mais orientação é igual a menos interferência. Então, quanto mais eu oriento os pais, mais fácil vai ser eu não ter interferência no processo de aprendizagem da criança. E isso vai quebrar essa questão aí da educação instantânea, né, que eu falei para vocês. Para poder finalizar o vídeo, olha o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui na minha página do Instagram, porque eu quero mostrar uma coisa curiosa para vocês. Hoje eu cismei de colocar uma postagem sobre esse assunto, porque eu estava fazendo os slides desse vídeo aqui. Vou colocar no meu Instagram, para quem quiser seguir é o Janaína Spolidório, né? E eu coloquei essa postagem aqui, ó. Alfabetizar é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Porque muitas pessoas acham que buscar a solução pronta vai resolver. E, na verdade, só vai mascarar vários problemas. Não é um só, são vários. Eu teimo, gente, em colocar esse tipo de postagem, mas eu já sei que as pessoas não vão curtir. Então, veja que essa é uma postagem que está aparecendo para mim que 57 pessoas curtiram. 56 pessoas e mais uma, né? Mais um perfil. Que é um número super pequeno para minha página. Veja aqui qual é a quantidade média de... Aqui, ó, como ensinar a leitura para um aluno não alfabetizado no terceiro ano. 1.539 curtidas. Olha a diferença que tem quando a pessoa busca uma solução pronta, que na verdade nem é tão pronta assim, vai explicar qual que é o embasamento que você tem, o que você tem que fazer enquanto processo, mas o título dá uma informação que dá a intenção aí de uma busca pronta para uma postagem de processo. Então, olha, a quantidade de pessoas que se interessam por processo. Essa é a prova real que as pessoas não estão interessadas no processo, mesmo os profissionais da educação. Eles buscam soluções prontas. Então, quando a postagem tem, assim, um problema que você vê lá e agora vai me ajudar, eu vou resolver minha vida. A pessoa curte, a pessoa lê, a pessoa se interessa. Quando eu falo que sobre processos que dá a impressão de mais tempo, a pessoa não curte. Então, meu desafio agora aqui para você é você ir lá no meu Instagram, no @JanaínaSpolidório, e provar que eu estou errada curtindo essa publicação aí da maratona. Eu vou até, para facilitar a sua vida, eu vou deixar embaixo do da Smart School, aqui no resumo do vídeo, eu vou deixar o link direto dessa postagem para você curtir direto lá, que é um desafio para ver se você chegou no final do seu processo de formação, aqui desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, do conteúdo, e fique ansioso para o próximo tema, que vai ser espetacular. Boa formação para você, menos hábitos ruins em sua escola, e até o próximo vídeo.